Bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje a nossa conversa é sobre como utilizar a análise comportamental para alavancar o seu negócio, seja o seu negócio de coaching, seja o seu negócio de treinador, seja o seu negócio de treinador, de desenvolvedor, enfim, né? Como utilizar a análise comportamental para quem trabalha com a área de desenvolvimento humano e comportamental. Esta é um serviço, né, que se você ainda não tem no seu portfólio, você deve ter, por vários motivos, né? Primeiro é que é um serviço que está sendo extremamente demandado pelo mercado. E está sendo extremamente demandado por quê? Né? Porque as empresas estão necessitando e fazendo reestruturações neste momento. Muitos profissionais estão indo para o mercado, estão saindo de empresas, muitos querem se recolocar, outros pensam em empreender e o autoconhecimento ele é fundamental, né, em qualquer um desses processos de transição, seja para o seu negócio próprio, seja para uma nova empresa, uma nova recolocação. Um outro aspecto da análise comportamental, né, que é extremamente interessante neste momento, é que é um serviço extremamente fácil de vender. E fácil de vender por quê? Porque ele entra em vários requisitos, né, do serviço ideal para o cliente ideal, né? Quando eu digo que é fácil de vender é porque tem uma demanda no mercado neste momento muito forte deste serviço. E outra, é o que a gente chama de um serviço de entrada. O que isso significa? É um serviço que entrega um grande resultado e, ao mesmo tempo, ele é um serviço de baixo valor para quem contrata. Então, se você está iniciando na área de desenvolvimento humano e comportamental, este é um excelente serviço, certo? Que você deve ter. Eu costumo dizer que tem dois serviços de entradas, que são os mais fortes: workshops e análise comportamental. Uma outra grande vantagem, né, e que faz com que a análise comportamental alavanque o seu negócio, é porque ela vende outros serviços. Como assim, Liana? Como que ela vende outros serviços, né? Se você faz uma análise comportamental para pessoa física, e essa é outra questão. Este é um serviço que ele é muito demandado tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Se você faz uma análise comportamental para uma pessoa física, você vende na sequência um processo de desenvolvimento individual, você vende na sequência um treinamento, um workshop, né? Processos para o desenvolvimento daquilo que ela percebeu na análise comportamental. Se você está fazendo dentro de empresas, né? Se o patrocinador, o contratante é empresas, você vende outros serviços na sequência, como treinamento, desenvolvimentos individuais, né? Você vende vários serviços pós-análise comportamental. Eu costumo dizer que a análise comportamental, ela é um diagnóstico, na verdade, né? Um diagnóstico, um retrato, né, em 3D do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus valores, dos seus motivadores, né? Mas ela não deixa de ser um diagnóstico, né? É o primeiro passo, e o primeiro passo extremamente importante, né, no processo em qualquer processo de desenvolvimento. Hoje, 100% dos meus projetos dentro de empresas, eles começam com análise comportamental, né? Por quê? Porque ele embasa todo o restante do trabalho e a nossa assertividade, ela aumenta e muito. As empresas adoram, né? Por quê? Porque elas realmente conseguem ter um diagnóstico do grupo e dos indivíduos, sejam equipes de colaboradores, sejam equipes de líderes. Então, ter análise comportamental no seu portfólio é uma grande alavancagem de vendas, né? E alavancagem do seu negócio, principalmente neste momento.
Só que aqui você precisa entender algo importante. Quando eu falo de análise comportamental, eu não estou falando de aplicação de DISC. Eu estou falando de uma análise comportamental completa, certo? O que é uma análise comportamental completa? É que levanta sim perfil comportamental através do DISC, certo? Só que eu não sei se você sabe, mas nós temos o DISC antigo, né? E a nova versão do DISC, já vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas a análise comportamental não é só levantamento de perfil comportamental, certo? É extremamente importante que você levante âncoras de carreiras, forças pessoais, você levante as linguagens de valorização. Hoje, uma análise comportamental completa, ela envolve 6 assessments, de 5 a 6 assessments, certo? Tem muitos coaches que me dizem assim, mas eu já sou analista comportamental, Liana, né? E eu sempre pergunto o seguinte, então me diga o seguinte, primeiro, você está vendendo análise comportamental como um grande serviço? Quanto você cobra? Né? Eu comentei já aqui com vocês, eu fiz uma pesquisa, né, onde eu perguntei para mais de 2.000 profissionais que utilizam análise comportamental quanto eles cobram. E a grande maioria disse que cobra até R$500. Quem cobra até R$500 uma análise comportamental ou não sabe fazer análise comportamental, ou acha que análise comportamental, ou só vende DISC e acha que análise comportamental é apenas DISC. E na verdade a análise comportamental é muito mais que isso, certo? É muito mais que você levantar o perfil comportamental. E eu sei que a grande maioria dos coaches, eles tiveram um dia na sua formação, né, de análise comportamental. Né? E a grande maioria dos coaches não sabe nem utilizar, nem vender e nem entregar grandes resultados com análise comportamental. E não sabe por quê? Porque não foi ensinado na formação. Um dia de análise comportamental para entender, e na verdade, nas formações é ensinado basicamente o DISC, né? E a grande maioria das escolas ainda ensina o DISC antigo. Vamos lá. O que eu estou falando? Que DISC antigo e que DISC nova versão do DISC é essa, né? O DISC antigo, né, que a gente diz que é o DISC antigo, e é antigo por quê? Porque já tem uma nova versão muito melhorada, muito melhor, né, que traz muito mais resultados. O DISC antigo, ele avaliava apenas a percepção da pessoa. O perfil comportamental era levantado em cima do perfil da percepção da pessoa. E a exigência do meio também era levantada apenas a partir da percepção da própria pessoa, certo? Eu trabalho com análise comportamental há muitos anos, certo? E até eu reconhecer a nova versão, né, eu tinha alguns problemas, né? Que o DISC antigo é um dos gaps, ele é muito bom, todos os DISCs, deixa eu clarear isso para vocês. Todas as ferramentas de análise de levantamento de perfil comportamental, porque vamos diferenciar o que é perfil comportamental e análise comportamental, certo? Perfil comportamental é o DISC, ou outras ferramentas que levantam o perfil comportamental, certo? Quando eu falo de análise comportamental, eu não estou falando apenas de levantar o perfil comportamental. Eu estou falando em ter uma visão 360 do comportamento, das atitudes, dos valores, dos motivadores desta pessoa, certo? Ela é muito mais ampla. E por isso que hoje, né, quem realmente sabe fazer uma análise comportamental utilizando aí vários assessments e não somente o DISC, fatura em torno de R$2.000 numa análise comportamental que envolve 3, 4 sessões, certo? Não é uma análise comportamental de uma sessão só e nem de um assessment só, ok? Mas deixa eu explicar, então, agora que eu já expliquei a diferença do que é levantamento de perfil comportamental e o que é uma análise comportamental, né? Deixa eu explicar um pouco melhor a diferença do DISC antigo para o DISC, né, atual.
essa nova versão do DISC. O DISC antigo, né, ele levantava o perfil comportamental e a exigência do meio apenas a partir da percepção da própria pessoa, né? Quem aí trabalha com análise comportamental e conhece o DISC sabe disso, né? Ele levanta a partir da percepção da pessoa. E eu, como eu disse, por muitos anos eu trabalho com desenvolvimento humano e comportamental há mais de 25 anos e já apliquei milhares de DISC, né? Dentro da análise comportamental. O que acontecia? Né? E este é um gap, né, do DISC antigo. Né? Muitas vezes a percepção do cliente estava distorcida em relação principalmente ao meio, tanto para mais quanto para menos. E isso muitas vezes trazia dificuldades na condução do processo. O que o DISC, nesta nova versão, né, revisada, atualizada, ele traz? Ele vem com um feedback real do meio. Então, sim, ele levanta a percepção da pessoa, e isso, daí sai o seu perfil, a percepção da exigência do meio, mas ele trabalha com o feedback, o meio dando o feedback real. O DISC é aplicado para convidados também que respondem sobre a pessoa. Isso traz uma profundidade e traz uma clareza fundamental nos resultados de um processo. Por quê? Porque muitas vezes o seu cliente, né, o cliente, ele tem uma percepção distorcida do meio. Em que sentido? Ou ele acha que o meio está exigindo muito além do que ele é, ou ele acha, tem uma percepção distorcida do meio. Né? Às vezes ele acha que o meio está exigindo uma coisa e o meio está exigindo outra. Às vezes ele acha que uma competência está sendo exigida pelo meio e quando você faz o feedback do meio, aparece que não é aquela competência, são outras competências. Isso num processo de desenvolvimento, ele traz uma riqueza de informações que jamais o DISC antigo traria. E não traria por quê? Porque ele não tinha o feedback, certo? Só que, claro, além do DISC, nós precisamos levantar outras questões também. E isso complementa uma análise comportamental 360, né? Que é como se a gente tirasse uma foto em 3D. Né? E quais são os assessments, né, que hoje nós utilizamos e que são utilizados dentro de uma análise completa? É o DISC com feedback, certo? É o assessment de âncora de carreira, o assessment de forças pessoais, o assessment de positividade e bem-estar, o assessment de tétrade do tempo e o assessment de linguagem e valorização profissional. Cada assessment desses levanta questões diferentes em relação à pessoa, aos seus comportamentos, às suas atitudes, aos seus motivadores, né? As suas âncoras, tanto profissionais quanto de vida, quer dizer, é outra amplitude. E aí, claro, né? Por que muitos profissionais hoje, que já são analistas comportamentais, vendem a R$ 500? Porque são analistas de uma ferramenta só. São analistas só do DISC. Então, na verdade, aplicam o DISC, não fazem uma análise comportamental completa. Né? E por isso o valor de mercado é R$ 500 mesmo. E não passa disso. Mas se você, e eu sempre falo isso para vocês, né? Que a grande questão é você ter diferenciais de mercado. E o que significa ter diferenciais de mercado? Porque muitos dizem assim, mas eu não consigo cobrar mais que R$ 500. É bem provável que se você não consegue, por uma análise comportamental, cobrar mais de R$ 500, é porque ou você está só usando o DISC,
E aí você não vai cobrar mais que R$ 500 mesmo, certo? Ou você não sabe vender esta ferramenta. Eu sempre digo que quando você é comparado por preço no mercado, você está com um problema sério de diferencial, certo? Diferenciais da sua proposta. E o que significa isso? Eu sempre digo, né, para os nossos alunos aqui do Instituto o seguinte: você precisa ter propostas diferenciadas. E o que são propostas diferenciadas no caso de uma análise comportamental? O seu cliente não consegue comparar a sua análise comportamental com a de outros. Por quê? Porque você tem diferenciais que outros não têm. E isto faz com que você possa cobrar um valor totalmente diferenciado. Mas quando você vende o que todo mundo vende, sim, a escolha é por preço. Mas você não precisa se colocar neste lugar, em nenhum sentido, certo? Nem de análise comportamental, nem de processo de desenvolvimento, nem de treinamentos. Se diferencie. Se diferencie. E como é que você se diferencia? Tendo serviços diferentes, tendo propostas diferentes, saindo da mesmice, saindo da vala comum, que é aonde estão a maioria dos profissionais. E aí a gente brinca, né, e diz que é o oceano vermelho. Mas só está no oceano vermelho quem não tem diferenciais. E a análise comportamental, sim, se você sabe fazer ela, né? Se você não é analista de um assessment só, certo? Se você realmente sabe fazer uma análise, levando em conta vários aspectos além do perfil comportamental, não tenha dúvida. Hoje os nossos alunos, eles vendem as análises comportamentais na média de R$ 2.000. E é um processo, a análise comportamental, ela tem uma grande vantagem, várias, né? Mas ela é um grande serviço de entrada, como eu expliquei, e é um serviço muito fácil de ser entregue. Muito fácil por quê? Você não precisa ser expert em nenhuma área, você tem que ser expert em análise comportamental. E ser expert em análise comportamental, quando você tem as ferramentas certas, é algo extremamente fácil de ser também, né? Por quê? As ferramentas, né, elas nos trazem muita informação, mas claro, né, você tem que saber interpretar e unir as informações que vêm em todos esses assessments. E é exatamente por isso, por entender que este é um serviço extremamente demandado, fácil de vender, que tem a entrega online, que é onde muitos profissionais nesse momento estão se batendo, né? Como é que eu continuo vendendo se os meus trabalhos eram todos presenciais? Não, você tem excelentes trabalhos online. Um deles é análise comportamental, né? Que eu resolvi fazer semana que vem. Eu vou estar fazendo um workshop que se chama Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, certo? Primeiro, para você entender o que de verdade é uma análise comportamental. O objetivo deste workshop são 3 dias de workshop, certo? Onde eu vou apresentar muitas questões para vocês. Algumas delas são: o que é de verdade uma análise comportamental? Quais são os 6 assessments que nós utilizamos numa análise comportamental, poder entender em profundidade, né? Que assessments são esses, o que cada um deles traz, né? Para quem participar do workshop vai ter a oportunidade de conhecer 2 desses assessments, né? Que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês fazerem, certo? Que é o assessment de âncora de carreira e o assessment de forças pessoais, para que vocês possam conhecer primeiro como o cliente, né, fazendo estes assessments, para vocês poderem ver a riqueza que ele traz. Neste workshop, eu também vou apresentar quais são os 5 serviços, além da análise comportamental, que você também vende, e vende muito bem quando você domina esses 6 assessments. E também vou apresentar para vocês as estratégias de vendas.
como é que a gente vende análise comportamental, ok? Então fica aqui o meu convite para vocês. Só que este workshop ele é fechado, certo? Porque eu vou compartilhar muito conteúdo com vocês. Vou compartilhar para vocês fazerem os assessments de vocês. Então, quem tiver interesse precisa se inscrever. O link aqui no Insta tá na bio. Quem tá aqui no Face, né? O link vai estar logo abaixo. Se você não encontrar, entra no Insta, vai na bio ou me chama inbox, né? Que a minha equipe passa para você o link. Porque este workshop ele vai acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem, às 8 da noite, ok? Só que, claro, né? Como é um workshop ao vivo, onde a gente vai poder interagir, onde eu vou estar disponibilizando 2 assessments para vocês conhecerem, né? Para vocês levantarem as âncoras de carreira de vocês, as forças pessoais, nós temos vagas limitadas, ok? Então, se você realmente quer poder utilizar análise comportamental como um grande serviço, não perde essa oportunidade, se inscreve, né, e vem participar do workshop, ok? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação. Deixa eu ver. A Lília. Bom dia, Liana. Nova versão dos DISC é a partir de que ano? Faz aí uns 3 anos, eu acho, né? Que nós temos, que já tem no mercado esta nova versão do DISC, certo? Que é uma versão super atualizada, com este feedback, com sobreposição de gráficos, né? Eu vou mostrar tudo isso para vocês no workshop. Eu vou apresentar os modelos de relatórios para vocês conhecerem este DISC também, para vocês poderem entender a grande diferença que se tem, ok? E eu tenho certeza que quem aí já trabalha com análise comportamental já se deparou inúmeras vezes com este gap, né, que é da percepção do meio, ok? O Márcio, Liana, como tornar a apresentação diferenciada no momento de abordar o cliente? Tendo, Márcio, como é que a gente torna uma proposta diferenciada, uma proposta irresistível, né? É quando você coloca diferenciais de propostas, certo? Aí, claro, vai depender de qual é o tipo de proposta que você está fazendo, mas, por exemplo, análise comportamental. Quando você coloca na análise comportamental para a pessoa física, certo? Que ela vai levantar não apenas o perfil, que ela vai levantar, aqui vai levantar os motivadores profissionais, os motivadores pessoais, né? As linguagens dela de valorização, reconhecimento, e que no final você vai montar um PDI com ela, isso é um grande diferencial de proposta, certo? No caso da análise comportamental, ok? É realmente ter diferenciais, certo? É realmente poder ter diferenciais na sua proposta que faz com que a sua proposta não possa ser comparada no mercado, né? Eu já contei isso uma vez aqui, uma ou mais vezes aqui, né? Esses tempos eu tive de uma empresa uma solicitação de um levantamento de perfil comportamental da equipe de líderes, certo? Eu hoje não trabalho mais com projetos isolados. Hoje o meu modelo de negócio são projetos integrados. O que isso quer dizer, né? Eu realmente não acredito que apenas um evento mude cultura, mude de forma sustentada comportamento. Mas a grande maioria das empresas, elas não chegam com uma demanda específica, né? E eu, na minha reunião de briefing, eu sempre avalio muito, né? Para entender se ela está tendo aquela demanda tão específica, porque realmente ela não tem a noção da amplitude, né? Ou porque realmente ela só quer uma coisa superficial, né? Se ela só quer uma coisa superficial, hoje eu não atendo mais, certo? Mas muitas vezes a empresa traz uma demanda muito específica e quando você conduz a reunião de briefing, você entende que ela está com aquela demanda específica, mas que ela de verdade deseja um processo de desenvolvimento. E essa empresa era de outro estado, certo? Era de outro estado.
e ela me solicitou uma proposta de uma análise comportamental do seu grupo de líderes. E eu entendi sim que ela queria essa análise porque ela queria poder reavaliar os seus líderes e investir no desenvolvimento, né? E eu fiz uma proposta para ela. E eu não tenho dúvida que esta empresa, no estado dela, na cidade dela, porque era uma capital, né? Ela tinha profissionais muito competentes, empresas muito competentes que poderiam fazer este trabalho também. Por que que ela me contratou? E eu não tenho a mínima dúvida que a minha proposta teve um valor mais elevado, por vários motivos. Porque o meu valor é mais elevado, né, da grande média do mercado, mas também porque ela precisava pagar transporte aéreo, alimentação, hospedagem, quer dizer, tinham ou vários outros custos. O que é que fez ela fechar comigo? O meu diferencial de proposta, aonde eu ofereci para ela não uma aplicação de DISC, e sim uma análise comportamental completa de cada um dos líderes, mais a análise do grupo e mais uma reunião de feedback para entregar, né, a análise do grupo e sugestões de desenvolvimento. Essa foi uma empresa que eu faturei com ela mais de 200 mil reais. Por quê? Eu comecei pela análise comportamental. Só que a forma que a gente entrega a análise comportamental, ela demanda outros trabalhos. E eu passei 1 ano e meio desenvolvendo aqueles 13 líderes lá daquela empresa. Vejam, análise comportamental é uma grande porta de entrada. Só que você precisa saber fazer. Você não pode aplicar somente o DISC, certo? E você precisa saber vender ela e entregar ela com grandes resultados, ok? O Márcio está perguntando, Liana, normalmente seu contato dentro das empresas são RH ou os diretores? Depende do porte da empresa, Márcio, certo? Empresas maiores, geralmente o primeiro contato é via RH e depois sim, né? A gente tem o contato com os diretores. Empresas menores, né? Pequenas empresas, microempresas, até algumas médias não, médias o contato já é com o RH, porque já tendem a ter um RH mais estruturado, certo? E ele que faz o primeiro contato. Mas pequenas e microempresas, na maioria das vezes, aí sim é com o empresário, é com o diretor da empresa, é direto com eles. Então, com quem é o contato depende do porte da empresa, com quem você está, né, tendo como cliente ideal seu, ok? Muito bem, meus queridos, fica aqui o meu convite, então, né? Se você quer realmente poder ter um excelente serviço na sua esteira de serviços, né? Um serviço que alavanca seus projetos. Porque quando a gente diz que um serviço é um serviço de entrada e análise comportamental é um serviço de entrada, certo? Quer dizer, é o primeiro serviço, porque ele tem um custo menor, um investimento menor, né? Mas que ele alavanca vários outros projetos. Então, se você quer entender tudo sobre análise comportamental, né, eu te convido para participar do workshop, que vai acontecer dia 6, 7 e 8, num ambiente exclusivo, certo? Então, você precisa se inscrever, o link está aqui na bio. Nós temos vagas limitadas. Neste workshop, além de você entender tudo sobre análise comportamental, você ainda vai ter a oportunidade de fazer gratuitamente 2 assessments para você, certo? Que é o de âncora de carreira e de forças pessoais. Para também poder olhar para esses assessments e ver se você está realmente utilizando todas as suas forças no seu negócio. Se as suas âncoras estão sendo bem utilizadas, se você está sabendo explorar. Então, são assessments que vai servir para você tanto conhecer esta ferramenta que faz parte da análise comportamental, mas que também vai te ajudar muito na alavancagem do seu negócio. Combinado? Fica aqui meu convite, então. Nos encontramos segunda-feira, né, no workshop
Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Mas lembrando, para participar você precisa se inscrever, porque só quem se inscrever vai receber o link. Combinado? Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos e nos encontramos segunda-feira no workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Uma grande oportunidade para você alavancar o seu negócio, seja de coach, seja de treinador, seja de palestrante, enfim, se você quer trabalhar com desenvolvimento humano e comportamental, se você, para quem quer, isso é outra coisa importante, para quem quer, certo? Este workshop. Aliane, eu já sou analista, não é para mim. É muito para você. É muito para você porque 90% dos analistas comportamentais são analistas de uma ferramenta só e do disco antigo. E estão vendendo seus processos a R$500. Então, se você quer de verdade ser um analista comportamental, se diferenciar no mercado e cobrar em torno de R$2.000 por uma análise comportamental e realmente poder vender depois disso vários outros projetos, sim, este é um workshop tanto para quem é analista, para quem já é analista comportamental, quanto para quem não é analista comportamental também, mas quer ter este excelente serviço na sua esteira para realmente se posicionar no mercado de uma forma completamente diferenciada, ok? Um grande abraço, nos encontramos segunda-feira às 8 da noite no workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Tchau!